Vamos ler então Naum, que a gente tinha lido, aprendido com Jonas da outra vez, né? O profeta Jonas, e desta vez é a mesma profecia, mas que dessa vez vai se cumprir, hein? Com Jonas, a profecia não se cumpriu, né? Eles se arrependeram, graças a Deus. Com Naum, infelizmente, não se arrependeram. A profecia se cumpriu. Eles nem tentaram, né, na verdade, se arrepender. Ele foi lá realmente para anunciar o fim de Nínive, o Naum, e o fim aconteceu logo. Então, eu vou ler antes. Eu queria ler antes, para quem tem a Bíblia da Spurgeon, com os comentários, a NVT com os comentários da Spurgeon, é na página 1075, onde tem um comentário que eu queria ler antes da gente começar, porque realmente eu não prego muito o Antigo Testamento, porque a gente vive na Nova Aliança, hein? Mas tem umas coisas. A gente tem que conhecer a palavra de Deus na sua integridade, né? A gente não pode omitir coisas da palavra. É para a gente entender também historicamente por que Jesus veio. É muito importante a gente também ter o conhecimento do Antigo Testamento, que são as profecias, que justamente é o Antigo Testamento que comprova toda a veracidade do Novo Testamento, né? Porque tudo foi anunciado antes. Aí, claro que debaixo da nova aliança, debaixo da aliança da graça que a gente vive, a gente está debaixo da graça. Então, a gente está debaixo do amor de Deus. Naquela época do Antigo Testamento, o amor de Deus era realmente dedicado a quem o seguia. Ele era para todos. Mas quem não o seguia já era afastado, não tinha nem como ele receber uma bênção ou entrever alguma coisa de, de, de Deus, né? Da bondade de Deus. Ao contrário, Deus se irava muito, ele demonstrava na hora que ele era um onipotente, que ele era Deus, Deus mesmo, todo-poderoso, o Deus dos exércitos. Ele sempre se chama Deus dos exércitos. Então, ele sempre compara no Antigo Testamento toda a relação de obediência, de ordem, né, de lei, de preceitos, como com um exército. Também toda a hierarquia divina, né? Ele é baseado em comandantes, hierarquicamente com subordinados, né? Por exemplo, Satanás era um subordinado, era um anjo subordinado a Deus, mas com grandes poderes. Mas então tinha uma hierarquia, tinha outros anjos que tinham que passar por ele, obviamente por Deus. Então, eu vou ler aqui sobre a ira divina, que vem na introdução de Naum, para a gente entender um pouco por que é tão forte, hein? Porque também é pouco pregado esse tipo de coisa, porque ele, o Antigo Testamento apresenta um Deus que, na verdade, mudou, né? Ele não é mais... Ele deu o filho dele. No Antigo Testamento, o filho dele foi escondido durante milênios. Foi 2.000 anos, 3.000 anos, quase 3.000 anos, que ele não revelou Jesus. Ele era anunciado, mas não sob forma como ele veio quando ele veio no Novo Testamento, na Era da Graça, na Nova Aliança. Hein? Então, aqui, ira divina. A descrição da ira de Deus, conforme encontrado no livro, pode causar desconforto aos leitores. No entanto,
é importante que se reconheça que subjacente à ira divina contra Nínive, há um profundo senso de preocupação com o sofrimento de muitas pessoas que haviam sido conquistadas, mortas, escravizadas e aterrorizadas pela Assíria. O julgamento do Senhor sobre o perverso está ligado à sua compaixão pelas vítimas. Então, quando a gente vê, por exemplo, no Êxodo, quando ele tira o povo do Egito, né, bem no início, a gente vê que ele mata muita gente, né, no Egito, dos que são do faraó, mas por quê? Porque ele ama o próprio povo, porque o próprio povo sofria. É aqui a mesma coisa. Em toda a história de Nínive, que foi destruída, a gente tem que pensar que ele matou, que ele destruiu Nínive, essa grande cidade, em compaixão aos que o amavam, que viviam lá. Né? E não porque ele gosta de matar, mas será para tirar esse povo de um sofrimento que eles tinham dia após dia lá. Então, que a gente entende, de um lado, tem a punição, é o que vai também acontecer com a gente. Quer dizer, a gente não, mas com quem não segue a Deus até hoje. Ele vai punir quem não segue. Por quê? Para fazer a diferença, hein? Porque senão não há diferença, senão a punição de um lado é galardão do outro, então tudo é farinha do mesmo saco. Então, para não ser farinha do mesmo saco, obviamente, obrigatoriamente, a punição para quem não faz uma coisa certa. Então, isso já acontecia antes e vai acontecer. Só que o Novo Testamento ele fala da salvação. Apocalipse já fala um pouquinho da punição, tanto quanto as cartas dos apóstolos. Mas a ênfase é dada à graça. Isso também pode, às vezes, levar as pessoas a achar que tudo é graça. Mas não é. A graça é para aqueles que realmente cumprem os mandamentos e os preceitos que Jesus Cristo ordenou também no Novo Testamento. Ele não cancelou nada. Então vamos começar a ler agora, que a gente é ciente que tudo que vai acontecer aqui são coisas anunciadas e também tem uma coisa importante que a gente pode tirar, é um paralelo entre esse livro, entre essas profecias e o que a gente vai viver no Apocalipse. Porque todos os acontecimentos do Antigo Testamento são relatados na primeira parte do Apocalipse. Quando a gente vê que vão vir os do norte, né, os exércitos do norte, para combater contra os do sul, que é o povo de Deus, hein? Isso já tudo aconteceu naquela época e vai se repetir. Então, para a gente, isso tem que ser uma lição do que a gente vai viver. Quem vai viver naquela época do Apocalipse. Vai ser uma repetição, Deus já mostrou tudo o que pode acontecer através do Antigo Testamento. E todos esses acontecimentos estão mencionados, de uma certa forma, no início do Apocalipse. O início do Apocalipse ele fala de coisas passadas, a segunda parte ela fala de coisas a acontecer. Ele usa as coisas passadas justamente para nos ensinar e nos advertir do que vai acontecer com a gente. Então a gente sempre vai fazer um paralelo com o Apocalipse, porque são profecias, não um profeta. Aconteceu ali e vai acontecer, segundo o Apocalipse, a mesma coisa com os que vão viver na segunda volta de Jesus Cristo. Então vamos ler Naum 1, capítulo 1, versículo 1. Naum, que vivia em Elcos. Elcos, a gente não sabe bem onde que é. É um nome que não, da antiguidade, antes de Cristo, que não foi
reportado depois. Tem várias suposições. Pessoalmente, tem uns que falam que pode ser Cafarnaum. Cafarnaum está na Galileia. É bem provável que seja em Cafarnaum. Cafar quer dizer cidade, e Naum, né? De cidade de Naum. Então, provavelmente seria a cidade de Naum de hoje em dia, ou da época de Jesus. Então, Naum, que vivia em Elcos, recebeu numa visão esta mensagem acerca de Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Cheio de vingança e ira, hein? Já fala na hora. Vinga-se de todos que a ele se opõem. Então, coitado de quem não cega a Deus. E reserve sua fúria, não é só uma ira, é uma fúria para seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder. Quando chega a ira, ninguém pode parar, né? E nunca deixa de castigar o culpado, porque o Senhor é justo. Então ele não deixa de castigar. Então ele não vai deixar de agir através da sua fúria. Demonstra o seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são como poeira debaixo de seus pés. A gente viu o último vendaval, hein? A gente nada pode parar um vendaval. Alguém vai tentar parar? Ninguém. Ele mostra as suas ordens, os oceanos secam e os rios desaparecem. Em quantos lugares do mundo tem seca, hein? Que as pessoas morrem? Tudo fica árido. Na África a gente vê isso muito, hein? Os pastos verdejantes de Bazã e do Carmelo se esvaem, se evaporam, hein? E os bosques do Líbano murcham. Em sua presença os montes tremem, e as colinas se derretem, e a terra estremece. Quantas vezes a gente já viu terremotos terríveis, hein? Quem vai os parar? Ninguém, né? Então tudo isso são sinais do poder de Deus, hein? E seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Ninguém. Sua fúria queima como fogo, e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom. Sim, o Senhor é bom. É um forte refúgio quando vem a aflição. Está perto de quem? Dos que nele confiam. O que eu publiquei ontem, né? Na mensagem, é exatamente o 7 ou 8. Mas arrasa os seus inimigos, como uma tremenda inundação, e perseguirá seus adversários, escuridão adentro, ninguém consegue se esconder dele. E pode se esconder no melhor esconderijo, na escuridão, ele vai te encontrar. Por que vocês tramam contra o Senhor? Ele os destruirá com um só golpe. Não precisa vir outra vez. Não precisará vir que ele venha outra vez. Seus inimigos, emaranhados, quer dizer, confusos, hein? Como espinheiros e cambaleantes como bêbados, serão queimados como palha seca, vão desaparecer num piscar de óleo, né? Como queima a palha seca, hein? Põe fogo, vai rapidinho, não fica nada. Oh, Nínive, essa aqui é endereço tudo contra Nínive. Quem é seu conselheiro perverso que trama o mal contra o Senhor? E quantos tem hoje, né, de Nínive? Que tramam o mal contra o Senhor, que não tem prefeitos, que tem dirigentes, que tem pastores, que tem líderes, que tramam só coisa ruim, né, para um interesse pessoal, que são contra o Senhor. Assim disse o Senhor: embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos. Esses mapas que eu passei, eu não vou passar agora, não.
Mas vocês viram esses mapas que eu passei, hein? Ele fala, esses mapas ele mostra os assírios que eram um povo pequeno, hein? São descendentes, os assírios são descendentes de... É lá onde começou com os filhos de Noé, com o Cã, o Sem. Eles começaram lá, os semitas, hein? Eram os semitas que são descendentes de Sem. A gente vê que a Síria ela se expandiu até o Egito. E depois ela regrediu de novo e foi disseminada pelos caldeus que vieram dos países árabes de baixo, que os disseminaram. Essa aí é bem nesse tempo mesmo, hein? Quando os semitas, o povo de Deus, ele começou a desobedecer, é claro, da parte de baixo, de Babilônia, eles começam a destruir, a vir invadindo e pegando todos esses tribos que viviam lá, hein? As 11 tribos de Israel que viviam lá, menos a de Judá, que ficou lá, mais ou menos preservada. Seus inimigos emaranhados, como espinheiros e cambaleantes, como bebas, serão queimados como palha seca. Oh, Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso que trama o mal contra o Senhor? Assim disse o Senhor, embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos pelos caldeus, pelos medos também. Desaparecerão e desaparecerão. O meu povo, eu o castigarei. Eu castiguei antes, mas não o castigarei outra vez. Isso já é o resto apocalíptico, hein? Que será castigado, que foi castigado e que não será castigado outra vez. Agora quebrarei o jugo sobre o seu pescoço e arrancarei as correntes da sua opressão. Esse é para o resto, que estava lá em Nínive. Então ele fala para o povo dele, que o seguiram, vocês já foram castigados por esses opressores, mas eu venho, eu vou destruir todos os seus opressores, o que ele faz hoje ainda com a gente. Eu vou os arrancar de lá, da opressão. Arrancarei as correntes da sua opressão. E assim disse o Senhor acerca dos assírios: vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome. Destruirei todos os ídolos nos templos de seus deuses. Por que ele vai lá? Por que ele destruiu todos esses tribos? Ele mandou os caldeus contra os assírios. Porque eles se afastaram dele. Eram tribos do Senhor, hein? E todos se afastaram dele. Então, ficou um restinho que ele vai resguardar. Exatamente o que acontece no Apocalipse, é um resto que ele vai resguardar. Estou preparando uma sepultura para vocês, pois são desprezíveis. Vejam, um mensageiro vem pelas montanhas com boas notícias. Ele traz uma mensagem de paz. Quem é esse mensageiro? É Jesus, não é? Que ia vir. Celebram suas festas, ou habitantes de Judá, ou que não e cumprem seus votos, esses que justamente não se corromperam, tanto quanto os outros. Pois seus inimigos perversos nunca mais invadirão sua terra. É a nova aliança, hein? Mas serão completamente destruídos. Esse aqui é quando Jesus veio. Quando a gente lê o Antigo Testamento, é muito importante a gente ter tudo isso em mente, né? Porque são profecias. Senão a gente não entende nada. Se a gente não tem em mente que uma profecia que também é para a gente, era para eles, e quando a gente lê o Apocalipse, a gente vê que é uma coisa anunciada que vai se repetir, né? Com a gente, quer dizer, no tempo da nova aliança. A queda agora de Nínive, a destruição, né, dela. Nínive, seu inimigo vem destruí-la. Guarda as muralhas, vigia as estradas, prepare suas defesas e reúne suas forças.
Isso é para a gente, hoje. Que vem, a gente tem quantas que vem. O capeta, ele tenta destruir a gente. A gente não tem que vigiar, guardar nossas muralhas, vigiar as estradas. Esses são os caminhos que a gente pode pegar que são errados. Embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor restaurará sua honra. Os ramos da videira foram arrancados, mas ele restaurará seu esplendor, hein? A nova Jerusalém, quando ele virá a segunda vez, hein? Para levar a sua igreja para o juízo. Os escudos de seus guerreiros são vermelhos. Vejam os uniformes escarlatos dos soldados violentos, escarlate, vermelho e cor de sangue. Hein? Eles vêm para matar, para destruir tudo que estava ruim. Observam seus reluzentes carros de guerra se alinharam enquanto as lanças se agitam acima deles. Os implacáveis carros de guerra percorrem as ruas e atravessam velozes as praças. Brilham como tochas de fogo e se movem com a rapidez de relâmpago. Tudo isso é o juízo. É Deus que vem, né? Com lança, vai ter muito sangue. A gente pode lembrar de Armagedão, hein? O que vai ter de mortes e de sangue, hein? Os oficiais são convocados e, de tanta pressa, saem tropeçando, correndo para os muros a fim de organizar as defesas. As comportas do rio foram abertas, o palácio está prestes a desabar. É o templo, hein? O exílio de Nínive foi decretado e todos os servos lamentam sua derrota. Você lembra como está escrito nos evangelhos? Que não era para ser grávida, as grávidas era para fugir, é tudo. É a derrota, hein? As pessoas que têm que fugir. O céu vai se escurecer. Isso aqui são nações, hein? O sol vai se escurecer. E todos os servos lamentam sua derrota, gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. Isso me faz pensar muito nessas grávidas, hein? Que lamentam. Nínive é como um açude rompido que deixa vazar o seu povo. Parem! Alguém grita, mas ninguém olha para trás. Saqueiam a prata. Levam o ouro. Os tesouros de Nínive não têm fim. Sua riqueza é incalculável. A cidade é saqueada, fica vazia, arruinada. Os corações se derretem, joelhos vacilam, o povo fica angustiado. De rosto pálido, tremendo de medo. Isso é para falar como as riquezas não adiantam em nada. Hein? Esses aqui são todos os empórios, como a gente fala, empórios. Todos a gente vai ter Roma, vai ter todas essas grandes nações também, que são muito ricas. Por exemplo, Estados Unidos, toda a Europa inteira, que é rica, mas não adianta. Elas são arruinadas, são saqueadas, ficam vazias. Onde está agora a grande Nínive? Onde está a grande Europa? Que vai ter essa ruína também. Onde está agora a grande Nínive? Toca cheio de leões? Aonde? Ali o povo, como leões e seus filhotes, andava livremente e sem temor. O leão despedaçava a carne para seus filhotes, estrangulava a presa para a leoa, enchia sua toca de presas e suas cavernas de despojo. Está tudo no passado aqui. A destruição de todas as riquezas, de todos os homens fortes, nações poderosas, mas que acabaram adorando outros deuses, hein? O anticristo. Toda a Europa vai se juntar, a gente vê no Apocalipse, adorar o anticristo. Ele vai sair de lá, hein? E Roma é depois, acredito, da ONU, da OMS, que é tudo a mesma coisa, né? Vai sair lá um diretor, já está saindo.
A gente está bem perto desse fim. É. No 13, sou seu inimigo, disse o Senhor. Quem? O Senhor dos Exércitos, de novo. Em breve seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha. Jamais se ouvirá novamente a voz de seus mensageiros. Essa aqui é profecia de novo. Oh, tomamos cuidado. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentira. Que aflição espera essas nações que hoje fazem falácias, enganam as pessoas, mentem para tirar dinheiro ou para fazer uma ordem mundial poderosa. Né? Tem alguns poderosos que querem se enriquecer em cima de toda a população. Isso acontece hoje, como acontecia já na época, como acontece hoje, eles vão sofrer. Onde que eu estava? Sou seu inimigo, hein? Lá no 13, eu vou recomeçar no 13. Sou seu inimigo, disse o Senhor dos Exércitos. Em breve seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha. Você nunca mais saqueará nações conquistadas, jamais se ouvirá novamente a voz dos seus mensageiros. É agora o julgamento final. Hein? Que aflição espera Nínive? Cidade de homicídio, mentira. Qual aflição os espera essas grandes nações que não servem ao Senhor, que se desviam, que vêm com cheio de coisas humanas, riquezas, e cheio de riquezas tomadas à força, e nunca lhes faltam vítimas. É impressionante, porque eu estou assistindo a Euronews. E na Europa é terrível isso. Isso acontece tudo hoje. Você vê os refugiados que vêm da Grécia, da Itália, lá da África, através da Itália e da Grécia, desses países, eles são rejeitados, jogados no mar, afogados, em uma coisa, esses países ricos, eles não querem saber de pobre, não. Eles não querem usar o dinheiro deles para salvar pobre. Falam, não, então agora, peraí, vamos ver no seu país, vamos injetar lá sei quantos trilhões, porque lá tudo é barato, seria muito fácil, hein? Para eles ajudarem, não querem. Então, é tudo que está falado aqui acontece hoje lá. São homicídios. São homicídios. Cheio de riquezas tomadas à força e nunca lhes falam vítimas. Lhes faltam vítimas. Eles roubam. Ouçam o estalo de chicote, o estrondo de rodas. Os cavalos vêm galopando, os carros de guerra sacodem sem parar. Isso são os tanques de guerra, as coisas assim. A gente vai, a Ucrânia, esses outros países, né, que são oprimidos. Hein? Vejam as espadas faiscantes, as lanças reluzentes, quando passa a cavalaria. Há incontáveis mortes, montes de cadáveres. Isso, de novo, ele fala de coisas passadas, de Armagedon. Há incontáveis mortes, de coisas não passadas, de coisas anunciadas. Os corpos são tantos que os vivos nele tropeçam. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela, dona do encantamento de encantamentos mortais, seduziu as nações com sua beleza. E isso é verdade. A beleza do dinheiro. Você vê Roma, como é bonito, né? A Itália, como as coisas são bonitas, mas são corruptas, corrompidas. Né? Você vê o Vaticano, tudo isso. É uma riqueza. Tem até o banco do Vaticano. É de uma riqueza, tudo de ouro. É deslumbrante. Aí é tudo isso que está escrito aqui. É uma roubalheira. Eles se enriqueceram às custas dos pobres, dos fiéis. Como acontece aqui nas igrejas, em muitas igrejas. Né? Então, eles são uma nação maravilhosa, uma cidade maravilhosa, mas tudo baseado em cima de coisas roubadas. Eu vou
Eu vou retomar aqui rapidinho. Seduziu as nações com sua beleza. Ensinou a elas sua magia, milagres. Enfeitiçou gente de toda parte. Esse é que o Satanás faz milagres. Ele tem. A gente tem que ver que Satanás é um anjo de luz. Então ele não se apresenta vermelho com um chifre. Ele não se apresenta preto com uma faca, com a morte, com uma mostrada a morte, hein? Vem a morte com uma foice, tudo de preto. Não, é um anjo de luz. Quando alguns falam, não, eu vi um anjo, era tudo, era bonito. Era Satanás, muitas vezes depois a gente vê que não tem nada a ver com a palavra. Mas são relatos, eu vi um anjo, ele me mostrou sei lá o quê, no além. Muitas vezes são demônios, são anjos do mal, porque são iguais aos anjos do bem. Não tem diferença. O anjo do mal, o aspecto dele, ele é igual, ele engana, ele é enganador. Como é que ele vai enganar se ele está diferente? Aí já todo mundo vai saber. Entendeu? Ensinou a elas sua magia, milagres. Enfeitiçou através de mentiras, de aparições, de toda parte. Sou seu inimigo, disse o Senhor dos Exércitos. Agora levantarei suas vestes e mostrarei às nações sua nudez e vergonha no dia do juízo. Hein? Todo mundo verá, né, como que é Satanás, como que eles são sujos. Eles se apresentavam como igrejas, templos bonitos, cheios de ouro, falando de Deus. Mas ele vai mostrar, eu mostrarei às nações sua nudez e vergonha, cobrirei você de sujeira e mostrarei ao mundo como é desprezível. Não são nada, você não vale nada, vai ser ganancioso, é só isso. Todos que a viram se afastarão e dirão, Nínive está arruinado. São essas igrejas que hoje, eu vou te falar, eu vejo essas igrejas pintadas de preto, que se falam de igreja evangélica, hein? Mas tudo preto, é só balada. Lá dentro, som alto, todo mundo dançando, se divertindo, só pretexto de louvar a Deus. Pelo amor de Deus mesmo, né? Mas tá terrível. É uma balada, você fecha as portas tudo preto com luz. É balada, não tem nem janelas. Tem muitas igrejas que não tem janela. É realmente tudo pintado de preto com fumaça. Não, mas é terrível. São templos, não igrejas. Cobrirei você de sujeira e mostrarei ao mundo como você é desprezível. Todos que a viram se afastarão e dirão Nínive está arruinada, que era a prostituta. Onde estão os que choram por ela? Alguém lamentará sua destruição? Ninguém. Acaso você é melhor que a cidade de Tebas? A gente não leu, mas em Gênesis, todas essas cidades que ele vai falar agora, são cidades que foram construídas por Cam, é um dos filhos de Noé. Umas por 100, mas a maioria dessas aqui por Cam. Está lá em Gênesis, acho, no capítulo 8. Ele era um grande guerreiro, ele saiu de lá perto do Éden, né? Para se espalhar, começaram a se espalhar, a povoar a terra. Hein? Ele era realmente um grande guerreiro, aonde ele passava, ele montava uma cidade. Todas essas cidades foram feitos ou assim, iniciados por Cam, um dos filhos de Noé, não de Adão, de Noé, acho que eu falei Adão. Acaso você é melhor que a cidade de Tebas, situado junto ao rio Nilo e cercado de água? Por todos os lados era protegido pelo rio, e as águas eram seus muros. Ou como era a cidade poderosa e bonita. A Etiópia, que é uma outra cidade que se chama Cush hoje, é a terra do Egito. Lhe dava um apoio ilimitado. Claro, ele se juntava, porque era iniciado pelo mesmo guerreiro. Hein? A nação de Put e a Líbia estavam entre os seus aliados. E, no entanto, Tebas
foi conquistada e seus habitantes levados como escravos. Isso aconteceu naquela época e vai acontecer agora, ou futuramente. Seus bebês foram lançados com violência contra as paredes, contra as pedras, nas ruas. Terrível. Por isso que eu li como é terrível. Não é? Deus permitiu isso. Não é Deus que fez, mas ele permitiu. Não é? Seus bebês foram lançados com violência contra as pedras nas ruas. Soldados tiraram sorte para decidir quem levaria oficiais egípcios como servos, escravos. Todos os seus líderes foram acorrentados. E você, Nínive, também tropeçará como um bêbado. Somos nós, hein, se a gente não segue o Senhor. E se esconderá de medo do inimigo que o ataca. Todas as suas fortalezas que a gente acha que a gente tem, onde a gente pode se proteger, cairão, serão devorados como figos maduros que caem na boca de quem sacou da árvore. Seus soldados ficarão fracos e indefesos como mulheres. Os portões da sua terra serão escancarados para o inimigo, e o fogo consumirá as trancas. Então não haverá como se proteger. Será impossível fugir do juízo. Hein? Prepare-se para o cerco, estoque água, reforce suas defesas, entre nos buracos para pisar o barro, coloque-o nas formas e faça tijolo para reparar os muros. Isso ele está falando, Senhor, que a gente tem que estar pronto, é sempre se vigiar, se proteger de todas essas coisas que vêm do diabo, né? Essas ciladas que o diabo nos coloca. Mesmo assim, o fogo a devorará, a espada a exterminará, o inimigo a consumará como gafanhotos que devoram tudo pela frente. Mesmo que você se multiplique como gafanhoto, não haverá como escapar. Isso é o quê? A grande tribulação. A grande tribulação vai ser assim, para quem vai ficar, não vai ter como escapar. Seus comerciantes se tornaram mais numerosos que as estrelas do céu, mas, como nuvem de gafanhotos, devastam a terra e voam para longe. Seus guardas e oficiais também serão como gafanhotos, que se ajuntam sobre os muros nos dias frios, mas como gafanhotos que voam embora o sol aparece. Quando o sol aparece, todos vão para longe e desaparecem. Tudo vai desaparecer. Seus líderes dormem, o rei assírio, seus nobres estão mortos, estendidos no pó. Seu povo está espalhado pelos montes e não há quem os reúne. Não há cura para as suas feridas. Ela está morta. Isso é a segunda morte. É o que a gente vai sofrer, não a gente. Mas quando a gente vê que não há cura, não há mais ninguém que vai curar as feridas. É a segunda morte. É quando o juízo veio, a gente é jogado, a gente não, mas quem não vai seguir, se converter, ser jogados no lago de enxofre. Hein? Todos que ouvirem sobre a sua destruição baterão palmas de alegria. Somos nossa igreja, batendo palmas para o Senhor, para o Deus, né? Cantando hinos, estendo na total alegria. Onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com sua constante crueldade? E todos os cristãos hoje sofrem, na verdade. Quem é de verdade cristão sofre. Não há, esse aqui é um papo furado, que fala que se convertendo tudo está maravilhoso. Claro, a nossa vida, a gente tem paz. A gente encontra paz. Mas a gente sofre muitas. Aqui nem tanto, mas quando sofre retaliação, já não compro mais. Você vê que os judeus hoje já voltou. Eles estão colocando lá, aqui moram judeus, o povo de Deus. Pode ser não cristão, às vezes, mas já voltou. Embaixo nas casas na Europa, estão colocando, aqui tem judeus.
Eles não podem mais sair na rua, são agredidos. Não, tem restaurante, tem loja que fala aqui não vem judeus. Hoje, na Europa. Aqui não queremos judeus, a gente viu. Vocês vê a Euronews na TV, vocês têm, né? Vocês podem ver, tem em português. É terrível o que acontece na Europa. Então, todas essas coisas estão começando a acontecer. Entendeu? E os cristãos, onde há cristãos, é ainda pior que os simples de fariseus, que fala de Deus, porque Deus é uma coisa muito ampla. Agora, quem fala de Cristo, que é o Salvador, E é perseguido. aí é pior ainda, hein? Porque, por exemplo, o Hamas, eles lutam contra os cristãos, né? Nem somente contra os judeus, mas principalmente os cristãos, os judeus convertidos também, porque eles são um povo só, né? Então, isso, claro que não é uma coisa, não é profético, né? Mas eu quis trazer isso aí, porque senão a gente fica com a ideia de Jonas, né? Que Nínive ficou próspera, Não ficou. não ficou. Infelizmente, o Jonas, ele foi do mesmo jeito lá. Anunciou, vai ser destruído. Mas o que o rei Se fez? arrependeu. Se arrependeu e ordenou a todo mundo se cobrir de cinza, de pano de saco, até os animais. Então, Deus viu, está escrito que Deus viu, ele não destruiu. Mas passou essa geração, A outra não se arrependeu. 100 anos, 2 gerações, voltou tudo igual. Deve ter pensado, né? No profeta Jonas não aconteceu nada, agora também não vai acontecer nada. O pessoal é assim, não, Deus é bom. Mas quantos falam isso? Não, Jesus é só crer. É só crer, tá bom, creio, Jesus é filho de Deus, não. Isso aqui não é para os outros, eu estou salvo, eu faço o que eu quero. É só ver essas igrejas, como pode pintar um templo de preto e começar a fazer uma festa lá dentro, como se fosse uma balada. Não existe. Pegar um versículo e falar, não, Deus vai te dar tudo. É só crer nele. Não, isso escancarado, né? É uma, são, como que a gente fala, são escarnecedores, hein? Que estão zombando de Deus, mas de uma maneira completamente parece lícita, falando que Jesus é assim. E não é. A gente vê, a palavra não é isso. Não é de longe, não. Então, Senhor, eu te agradeço. Abre nossos olhos, Senhor, espirituais. Nos dá, através do teu Espírito Santo, Pai, a tua compreensão da tua palavra, do teu reino, Senhor, que a gente não se deixe iludir por espíritos que vêm do inferno, que são espíritos de luz, que a gente não se deixe enganar, Senhor, quando a luz não vem de ti, mas que uma luz mentirosa, falsa, que nos traz muitas vantagens, muito ouro, muitas riquezas, não que seja proibido, Senhor, mas são atrativos que nos afastam da tua presença. É assim que o inimigo quer nos conquistar, Senhor, quer nos desviar da tua presença, da tua luz, que não é externa. A tua luz, ela é dentro da gente. Senhor, é muito diferente. Faz de que a gente possa reconhecer essa diferença da luz que vem do Espírito Santo, que vem de dentro para fora, onde somos nós que falam e que levam a tua palavra, e não de fora para dentro, onde são prazeres, ouro, vantagens, cheio de coisas assim, que são maravilhosas, brilhantes, que nos atraem, mas que vêm de fora. Tudo que vem de fora, Senhor, não vem de ti. Tudo que vem de dentro é juízo, é sabedoria, é paz, é tudo que vem de ti mesmo. Senhor, e são poucos que têm o privilégio de ter isso. Que não basta dizer, ó Senhor, em nome do Senhor, eu conheço o Senhor mesmo fala na tua palavra,
mas eu não os conheço. Senhor, a gente faz milagre em teu nome, muitos fazem milagre em teu nome, mas quando são milagres para ganância, e não milagres que vêm dirigidos e empurrados pelo Espírito Santo, são milagres que vêm das trevas, Senhor, do inferno, apesar de aparecer e aparentar-se como luz, como coisa boa. Mas quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, sabe que não é teu, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que você possa nos guiar sempre, nos dar esse dom de reconhecer os Espíritos, Senhor, de conhecimento e discernimento espiritual. É um dom que vem de ti, que é o discernimento espiritual. Que a gente não se deixe enganar, Senhor, por outros espíritos.